Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, cumprimento todas as associações e federações e não poderíamos deixar de, numa primeira intervenção, uma primeira nota, referir que há 8 anos que o Partido Socialista governa e há 8 anos que o Partido Socialista, nas diferentes áreas, mas também nesta, nos vem prometendo o paraíso na terra. E, em particular nesta área, nós também não podemos deixar de constatar o óbvio, é que também os partidos requerentes desta audição apoiaram e ajudaram na formulação de alguns dos instrumentos que agora estamos aqui a falar. Falamos do Decreto-Lei 57, falamos do PREV-PAP e são os mesmos que agora também dizem nesta audição que se confirmaram os receios que então já tinham. E por isso esta era a primeira nota que o PSD não poderia, como é óbvio, deixar de fazer nesta audição. E agora eu vou às questões concretas. Recentemente, no passado dia 6 de julho, a Ministra da Ciência afirmou o seguinte: não existem neste momento doutorados com bolsas e o Decreto-Lei 57 acabou com a precariedade. Esta era a primeira questão. Qual é que é a vossa posição em relação a estas declarações da Ministra? A segunda questão, ainda relacionada com o Decreto-Lei 57, é em que ponto é que estão as negociações com a tutela, que respostas é que têm tido, se têm tido conhecimento de contratos que possam vir a ser interrompidos antes dos 6 anos, de modo a não dar lugar à vinculação, até porque em reuniões privadas com o Grupo Parlamentar do PSD, esse tem sido um feedback e uma realidade que nos tem vindo a ser transmitida por investigadores. Por outro lado, gostávamos também de questionar, tendo em conta o recente anúncio do FCT Tenor para dar lugar ao Decreto-Lei 57, qual é que é a vossa posição relativamente a este novo instrumento e qual é que é a vossa estimativa de vinculação de novos investigadores com mais esta solução a prazo? E também, naturalmente, não poderíamos também deixar de questionar qual é que é a vossa posição relativamente a este novo estatuto da carreira de investigação científica, que a Ministra anunciou que estava a ser discutida com os sindicatos e outras entidades. Qual é que é o ponto de situação? Já afloraram aqui um pouco, mas qual é que é o ponto de situação destas discussões? Em que ponto é que estão as conversações? E, relativamente a este tema, é também importante depois subdividi-lo em alguns pontos. Se, na vossa visão, as carreiras da docência e da investigação devem permanecer juntas ou separadas, qual é que é a relação que esta visão das carreiras tem com o regime jurídico também neste momento em revisão, mais uma promessa que está em curso, e se este novo estatuto deve ou não ter maior flexibilidade naquilo que diz respeito ao futuro da investigação, dos docentes e de a tal visão que compatibiliza as duas coisas, ou se devemos olhar para elas de forma mais desligada. Por outro lado, gostaríamos também de saber a vossa opinião, como é que olham para o envelhecimento do corpo docente, porque, segundo dados do SNESUP, teremos a necessidade nos próximos anos de garantir a entrada de 500 a 600 docentes por ano. E de que forma é que este tema do envelhecimento do corpo docente está relacionado, por exemplo, com o fenómeno da endogamia nas instituições de ensino superior e também, assumindo algumas das intervenções que aqui foram feitas, como é que se conseguiria, num cenário de integração quase total de investigadores em contratos, garantir depois também o necessário rejuvenescimento e não ter daqui por alguns anos esta situação, mas agora numa outra área, ou seja, resolver um problema e depois acrescentar-lhe um novo com impactos e consequências no rejuvenescimento também e a possibilidade de também os novos investigadores terem acesso à lógica contratual. Por último, gostaríamos também de deixar aqui uma última questão relativamente à questão da transferência de conhecimento das instituições de ensino superior, dos laboratórios, do mundo da ciência para o tecido económico português. E de que forma é que, nas vossas reflexões, entendem que podemos demonstrar às empresas, ao tecido económico, que a aposta
no conhecimento que a transferência de investigação e desenvolvimento para o contexto empresarial é positiva para as empresas e assim conseguir alcançar os objetivos de investigação e do peso da investigação e desenvolvimento em percentagem do PIB, que também já há 8 anos que nos andam a prometer que vai ser 3% e ainda nem sequer os 2% alcançamos. E estas eram as questões, peço desculpa por serem bastantes, mas estas eram as questões que o Grupo Parlamentar do PSD tinha para colocar.